Boa noite, pessoal! Como vocês estão? E aí, tivemos uma tarde fazendo lives sobre educação e agora estamos aqui para falarmos sobre saúde, internação, né? Hoje é aquela live que todo mundo estava esperando há tanto tempo, não é mesmo? E para fazer uma live para falar de um assunto tão sensível, eu não poderia chamar outra pessoa senão doutora Caroline Santos. Doutora Caroline Santos, ela vai aparecer aqui daqui a pouquinho. Deixa eu ver se eu acho a doutora Caroline aqui para a gente poder começar. Vamos lá. Doutora Caroline Santos, vamos ver se ela já entrou. Ela ainda não entrou, mas deve estar quase entrando. Vamos aguardá-la, né? Chegou, doutora Caroline, chegou. Enquanto ela pede a solicitação para entrar, eu vou dizer que hoje a minha canequinha é em homenagem ao assunto que a gente vai tratar, né? Ó, a doutora Caroline chegou. Vamos lá. Deixa eu ver, cadê? Aqui. Boa noite, então, para quem está entrando. Olha só, gente, que prazer ter todos vocês aqui. E olha, eu tenho algo a dizer. É o seguinte, gente. Se eu fosse dizer, falar o currículo inteiro dessa mulher, a gente ia ter que separar duas lives. Uma para eu falar de currículo e a outra para eu estar falando do direito do paciente, desse assunto que hoje está aí assolando a cabeça de tantas famílias. E para tratar desse assunto, puxa vida, meu filho está com Covid-19, ele tem deficiência intelectual, meu filho tem Covid-19, ele não fala, ele é não verbal. O que vai acontecer se ele tiver que ir para uma UTI? Como que vai ser, doutora? E nada melhor do que Caroline Santos, que está aqui já para falar para vocês. Eu vou pedir para a doutora Caroline se apresentar, tá? Porque senão eu vou ficar aqui uma hora falando do currículo dela. Doutora, muito bem-vinda, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Taqueda. Tatiana Taqueda é uma grande amiga, né? Exagerada, mas que eu amo demais. Pessoal, eu sou a Caroline Santos, conhecida como a Carol do Direito Médico, né? Eu trabalho na área de Direito Médico há 17 anos, sou apaixonada nessa área e eu acabei indo para a área do Direito Médico porque eu um dia me senti uma paciente abandonada dentro de uma UTI. E por isso que eu resolvi colocar toda a minha advocacia nessa área de Direito Médico e Direito Hospitalar. Eu sou formada em Direito, Teologia, Gestão Hospitalar. Sou presidente da Comissão de Direito Médico da UAB, na segunda gestão. É um trabalho muito legal. Se vocês quiserem fazer parte, sejam todos muito bem-vindos. E sou coordenadora também de cursos nessa área de Direito Médico, que eu acho que é muito importante a gente não só saber para a gente, né? A gente passar também, porque é um legado, né, Tati, que a gente tem que passar para o pessoal. Com Mas é certeza. isso. Advogo na área da saúde, sou apaixonada em paciente, advogo para médicos, advogo para hospitais e para os pacientes, normalmente contra planos de saúde, que tem muita coisa errada de plano de saúde, que não obedecem às resoluções da ANS. Então, a gente cata bem fundo mesmo para poder concretizar o direito do paciente, principalmente do PCD. A modéstia não deixou, mas a doutora Caroline Santos é o maior expoente do direito médico e a saúde que nós temos aqui no nosso estado de Goiás, né? E não foi por outro motivo que a gente chamou essa pessoa talentosa, competente, para estar aqui tirando algumas dúvidas para a gente. Doutora Caroline, minha Carolinda. Linda. Agora, a gente começa com doutora, agora tá, amiga? Carol. Carol,
Então, Carol, as notícias de hoje são as seguintes. Às 15h30 da tarde, o Ministério da Saúde divulgou que hoje no Brasil nós temos 30.425 casos confirmados de Covid-19, sendo que já temos 1.924 óbitos. Então, a notícia não é das melhores, tendo em vista, inclusive, que se você for olhar os números de ontem, você vê que houve um aumento nos casos confirmados de mais de 2.000 e a gente teve aí também praticamente 200 mortes, né? Então, doutora, hoje a gente está aqui num assunto muito sensível, né? O que acontece? Nós sabemos que para qualquer pessoa adoecer, ser internado, ir para uma UTI, não é simples, né? Nós que trabalhamos com as pessoas com deficiência, né, que nós falamos, a PCD, nós convivemos o tempo todo aí com pessoas ignoradas, com a discriminação, com o preconceito, que são os temas principais que permeiam aí quando a gente fala de pessoa com deficiência, infelizmente, né? Quando começou essa história do coronavírus, as famílias, principalmente as famílias das pessoas que não possuem autonomia, né, elas começaram a se preocupar. Por quê? Porque mesmo estando aqui no Brasil, ali, mês de fevereiro, começo de março, por mais que a gente ainda não tivesse um alerta vermelho aqui no Brasil, a gente já estava assistindo alguns casos vindos do exterior. E chegou aqui até nós uma notícia que, inclusive, rodou bastante as redes sociais, que foi a questão de pessoas com deficiência serem deixadas para segundo caso, assim como os idosos. Na falta de leitos de UTI, pessoas idosas, pessoas com deficiência estavam sendo deixadas para segundo plano, né? Nós temos aí hoje algumas considerações feitas pela Organização Pan-Americana sobre a Saúde, juntamente com a OMS, considerações feitas para as pessoas com deficiência. Quando esse documento ficou pronto, eu confesso para você que eu fiquei animadíssima, porque eu pensei que viriam algumas questões para clarear como que seria o tratamento da pessoa com deficiência no caso de Covid-19. No entanto, esse documento ele veio mais para traçar recomendações de ordem física e de ordem de higiene, essas coisas, né? Então, assim, não ajudou muito a gente, não. E aí, na semana passada, nós fizemos uma live sobre a pessoa com deficiência como sendo do grupo de risco, né? Nós sabemos que a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, especialmente no artigo 22, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no artigo 12, que protegem e dá esse acompanhamento para a pessoa com deficiência, caso ela seja internada. No entanto, no momento, nós estamos vivendo hoje um estado de exceção, né? O que a gente vê é um estado de exceção, a gente foi declarado pelo decreto número 6, estamos em calamidade pública, né? Então, é uma situação completamente diferente. E uma situação que eu tenho certeza que eu não poderia ter escolhido uma pessoa melhor para falar do que você. E antes de te passar a palavra, eu queria te dizer que no dia 2 de abril, né, a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, ela publicou uma nota técnica, uma nota pública, aliás, né, principalmente para os governantes. E nessa nota pública, uma nota muito sensível, né? E, assim, uma nota que eu tenho certeza que quem escreveu, se não era uma pessoa com deficiência, era uma pessoa responsável por uma, né? E nessa nota pública, a federação, ela chama a atenção dos governantes para essas pessoas, para que elas não sejam colocadas em segundo plano, para que elas não sejam colocadas de lado, para que elas tenham a dignidade, para que elas tenham o respeito que elas merecem,
né? Em seguida, a própria OAB, o Conselho Federal da OAB, no dia 8 de abril, também oficiou o Ministério da Saúde, especialmente a Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, oficiou o Ministério da Saúde pedindo para que o Ministério tivesse uma atenção apropriada com as pessoas com deficiência. Afinal de contas, são casos diferentes e que merecem atenção redobrada, né? E agora, doutora, é o seguinte, eu queria começar, primeiramente, porque eu sei que várias pessoas aqui querem saber sobre isso, e a própria nota pública da Federação Brasileira das Associações da Síndrome de Down citou isso, com relação à resolução número 2156 de 2016 do Conselho Federal de Medicina, que trata da questão das internações nas UTIs, dos casos de prioridade. Especificamente, lá no artigo 6º dessa resolução, eles elencam lá 5 prioridades. E quando a gente lê essas prioridades, dá aquela sensação que a pessoa com deficiência ela pode ser colocada mais para trás. Doutora Caroline, como que funciona essa questão da prioridade para UTI? Ok, é uma pergunta extremamente importante, em que vários congressos que a gente participa, as pessoas perguntam sempre. Quem vai determinar se a pessoa vai ou não para a UTI é o médico. E a resolução, no artigo 6º, ela não delimitou o tipo de grupo que merecia a prioridade. Então, aquela prioridade do artigo 6º, eu quero acalmar todas as mães ou cuidadores de PCDs. Por quê? Porque aquela escolha do Conselho Federal de Medicina não veio para poder excluir ninguém, mas veio para poder determinar a gravidade do quadro clínico do paciente. Então, quem vai determinar a admissão ou a alta vai ser o médico intensivista. Então, não adianta ficar conversando com a enfermeira, com o fisioterapeuta. Quando nós precisamos de uma informação clara do que está acontecendo com determinado paciente, principalmente se ele não consegue se comunicar, é o médico intensivista. Ele que vai ter o total da gerência de tudo que está acontecendo, o controle do que está acontecendo. Só que, às vezes, no momento da visita na UTI, isso eu digo quando não tem o acompanhante, né? O familiar vai fazer a visita, o médico chega muito rapidamente falando. E, às vezes, quem está acompanhando está tão triste pelo ente querido estar na UTI, que, às vezes, sai com vergonha de perguntar para o médico. Não é direito do paciente, é direito do acompanhante fazer perguntas e o médico responder de forma clara. Então, eu já vi, Tati, muitas pessoas falando, Carol, mas o médico passou por mim, ele falou palavras que eu nem entendi, eu não sei o que está acontecendo com meu filho, eu estou desesperado. E, às vezes, conversa com a enfermeira não, nada contra, eu sou apaixonada pelas enfermeiras, por toda a equipe multidisciplinar da saúde, só que nós temos que perguntar para aquele que pode admitir e para aquele que pode dar alta de uma vaga de UTI. O nosso grande problema não é nem a questão da prioridade. O nosso grande problema é a falta de vaga de UTI. Tanto quem tem plano de saúde, como também quem não tem plano, mas tem o SUS. Então, hoje, nós trabalhamos com uma superlotação. E por conta do Covid, a coisa está muito mais alarmante. Por quê? Porque os hospitais, e foi uma orientação do Ministério da Saúde, passado para os profissionais de saúde, principalmente aos médicos, Tati, que não internasse qualquer pessoa que estivesse com sintomas do Covid. A internação só está sendo feita para pacientes que estão com insuficiência grave respiratória ou com algum tipo de insuficiência renal. Se não, eles estão mandando ficar em casa, mesmo se é menor, mesmo se é criança, mesmo se é idoso, manda ficar em casa no isolamento. Agora, o que acontece? Se o paciente chega, né, pessoa com deficiência, ela chega junto com o acompanhante,
para poder ir para a vaga de UTI. O médico lá entende que a pessoa tem que ir para a vaga de UTI. Quando que vai caber a posição do acompanhante ou não? Né? Eu não sei se você quer me fazer essa pergunta, porque às vezes você quer colocar outra questão no meio, mas, resumindo, o Conselho Federal de Medicina não quis excluir ninguém. O Conselho Federal de Medicina quis colocar prioridades em razão do quadro clínico, seja do idoso, seja de um PCD, seja de um índio, seja de um negro. Então, ele preferiu não citar os grupos para poder colocar em cima das prioridades o risco e o quadro clínico que essa pessoa possui, independente de que grupo social ela pertence. Sim. O que que ocorre, Carol? Eu vou falar de um... Vou começar por mim, né? Eu tenho uma criança de 8 anos. O Theo, ele tem dificuldade para se comunicar, né? Ele fala muito pouco. Não forma uma frase grande, só frases curtinhas. Ele não vai conversar com outras pessoas, né? E se meu filho ele for cometido pela Covid-19 e tiver que ficar num leito de UTI, o que vai acontecer, Carol? Porque eu não consigo enxergar meu filho ficando sozinho num local desse. Ele não, primeiro, ele é autista. Segunda, tem a hiperatividade. Terceiro, que tem aquela tristeza da mãe, de pensar, meu filho não fala, como que ele vai ficar sozinho num ambiente? Então, esse é um caso que a gente discute muito nas reuniões de conselho, quando a OAB é chamada e eu estou na condição de representante. Por quê? Porque o direito do acompanhante é um direito, o direito do acompanhante, o acompanhante é um direito do paciente. Então, quando que não se permite o acompanhante? Quando a UTI não é humanizada. O que é a UTI que não é humanizada? É aquela que você chega, é tipo um galpão, eu estou exagerando, né? Mas assim, com aquela quantidade de leitos, não tem muitas vezes as divisões, e o médico fica naquela mesinha central para poder ter acesso de visão a todos os pacientes. E ao tempo todo, um paciente vendo o outro, o acompanhante, nesse momento, ele pira, porque é muita informação e tem paciente morrendo do lado daquele leito, então é uma pressão psicológica muito grande. O que é orientado? Quando nós estamos diante de uma UTI humanizada, então, eu digo o seguinte, Tati, se, por exemplo, alguém tiver que ser internado e tem algum tipo de dificuldade de comunicação, seria importante já levar para um hospital que tenha UTI humanizada. Então, é importante ligar no plano de saúde e saber onde é que tem UTI humanizada. Carol, mas eu sou do SUS, por exemplo, o GOL e o Hugo têm UTIs humanizadas, porque as OS acabaram fazendo a humanização das UTIs. É um sistema muito mais amparado para o acompanhante não sofrer tantos danos psicológicos. Esse acompanhante, ele deve receber orientações da equipe médica e da equipe multidisciplinar de saúde para poder saber o que deve fazer com o paciente. Então, muitas vezes, o amor que a pessoa tem, né? Você pelo seu filho, eu pelo meu filho, a gente, às vezes, não consegue admitir que está acontecendo aquilo com alguma pessoa que nós amamos. Então, vem o psicólogo para poder conversar comigo, vem o pediatra, vem médicos para poder tentar acalmar e para poder capacitar o acompanhante. Quando que não é recomendado a presença do acompanhante? Quando o paciente está entubado, quando ou ele está em coma induzido, ou ele está em coma. Por quê? Porque ele está entubado. Então, independente se ele consegue ou não se comunicar, ele vai estar o quê? Ele vai estar sedado, ele não tem condições. Agora, se o médico te avisa que o paciente vai receber desmame da medicação, então pode ser que ele vai dar impulsos vitais para ele poder voltar. Nesse momento, a figura do acompanhante, principalmente da mãe, que tem uma ligação muito forte com o filho, é imprescindível. E isso deve ser buscado. Eu já entrei com várias ações judiciais, ação de obrigação de fazer acumulada com tutela de urgência, porque não tem condições de deixar uma criança sem a mãe.
e a criança tinha também problemas para poder se comunicar e por aí vai. Então, nós estamos diante de um colapso, né? Nós estamos diante de uma situação muito complicada por conta do Covid-19, em que todos os direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal estão sendo flexibilizados perante a pandemia. Porém, se você é uma mãe ou responsável por alguma pessoa com deficiência, é importante já ir na emergência no hospital que tenha UTI humanizada, porque aí o acesso a essa UTI vai ser muito menos complicado do que ter transferências de UTI, entende? Para uma UTI humanizada, às vezes não tem a vaga, então fica muito mais burocrático para poder fazer essa mudança. Carol, a gente sabe assim que na hora do desespero, né, acaba que tem muita dificuldade nessa questão. Ai, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Eu tenho que sair correndo com meu filho, né, que começou, ele estava com uma febre, tossiu, mas de repente começou aquela falta de ar. Chegou a hora de correr com ele. Mas, naquele momento, tanto para o SUS como o plano de saúde, o hospital privado, onde que eu vou recorrer? Repete para a gente, por favor, onde que eu vou recorrer antes de sair desesperada para um hospital? Como que eu vou saber se aquele local ele tem uma UTI humanizada ou não? O bom é ligar na Secretaria de Saúde do seu município, a Secretaria Municipal de Saúde, para poder saber quais hospitais têm UTI humanizada. Porém, quando é no SUS, a gente já não chega no hospital que tem a UTI humanizada, passa pelo CAIS, do CAIS é para a UPA, ou já vai direto chega no CAIS, já vê que a situação é extremamente grave e vai para a regulação para poder achar essa vaga. O que acontece? E aí a regulação vai achar qual é essa vaga de UTI e vai falar para a mãe qual é a vaga que deve ser levada. Então, normalmente vem o SAMU e leva essa criança para esse hospital. Diante do colapso, algumas mães diante do desespero, algumas mães não querem nem saber se a UTI é humanizada ou não, que é o filho na UTI. Mas fica também um registro, no momento que o médico falar que a criança ou a pessoa tem que ser levada para a UTI, perguntar se pode ter uma UTI humanizada. Porque aí o médico, e normalmente eles são capacitados para isso a nível nacional. Quando é criança, quando é idoso, levar por uma UTI humanizada, porque vai melhorar até mais rápido o tratamento dessa pessoa, entendeu? A pessoa tem um grau de melhora muito mais rápido. Outra possibilidade também que tem, Tati, é quando o paciente já começa a ter umas melhoras na UTI, é transferido para home care. Então, há também essa possibilidade de levar todo o respirador, levar, às vezes, traqueoscomia, né? Às vezes a pessoa está com traqueoscomia, levar todo esse aparato para a casa da pessoa. E isso vale tanto para o SUS como também para planos de saúde. Se a pessoa tiver o plano, eu acho que é melhor agora todo mundo já ligar amanhã na Secretaria Municipal de Saúde e saber onde é que tem. Ou de ligar no plano de saúde e saber onde é que tem UTI humanizado. Então, tem alguns planos de saúde que já têm hospitais específicos que só atendem crianças, né? O adolescente entra no meio do adulto. E aí, os códigos, né, os estatutos, por exemplo, da criança e do adolescente, vai trazendo que ele tem prioridade. Então, entre um idoso e uma criança, a criança vai ter a prioridade. Então, nós vamos trabalhando em cima das prioridades, só que também em cima dos quadros clínicos, né? Por isso que é importante, quando chega no hospital, receber aquela identificação, porque está dentro da plataforma de Manchester, que demonstra se é amarelo, se é vermelho, se é preto, se é as cores, para poder demonstrar um tipo de urgência. Certo. O André, ele está perguntando aqui, no caso de ausência de UTI humanizada, como fica a obrigatoriedade do parágrafo 2º do artigo 22 da 13.146, que fala desse acompanhante, que a pessoa com deficiência, ela tem direito a esse acompanhante? Sim, seria bom um laudo médico, do médico que acompanha essa pessoa, né, o neurologista ou o pediatra, não sei,
de um médico dizendo que precisa. Tendo a negativa, entrar com uma ação judicial. Qual seria a ação? Eu entraria com a ação de obrigação de fazer acumulada com tutela de urgência. Eu não entraria com mandado de segurança. Eu não vejo que é um direito líquido certo, porque vai depender da condição clínica desse paciente. Tá? A Ana Maria, ela... Ótimo. A Ana Maria, lá da Asdown, ela até comentou aqui, ó. Então, precisamos fazer esse levantamento das UTIs humanizadas já. Pelo que você disse, então, esse levantamento das UTIs humanizadas, elas tem que levar em consideração também o atendimento que é dado, então. Se é uma UTI para criança ou se é para adulto, né? E, Carol, me diz uma coisa. A gente está falando aqui de prioridade, né? De criança, de idoso. E a pessoa com deficiência, como é que ela entra aí no direito médico? Nós temos as nossas normas, né? Nós temos as normas que a gente tanto estuda, além da Constituição Federal, das convenções, a gente tem a própria Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem tantas outras aí. Dentro do direito médico, nas disposições aí próprias para o pessoal da área da saúde, existem aí algumas normativas que dispõem sobre essa necessidade de estar dando prioridade para esse pessoal? Sim, mas eles colocam sempre em cima do quadro clínico. Não há uma especificidade. Agora, é claro que o tratamento é completamente diferente, né? Então, o paciente, o PCD, ele vai precisar mais, por exemplo, de fisioterapia pulmonar, ou ele vai precisar mais de um neurologista. Então, é uma equipe interdisciplinar que vai atender o PCD, independente da idade, mas a prioridade vai existir em cima do risco clínico, do quadro clínico do paciente. Tá? Mas, o André está complementando aqui que o artigo lá da LBI, ele fala do dever, a outra parte do artigo, que fala do dever da instituição de suprir a ausência do acompanhante, né? Então, a instituição, ela tem que fazer isso, né? Ela tem que, se o acompanhante não pode ficar, ela coloca uma outra pessoa lá, para ficar por conta dela, exclusivamente. Como que funciona? Por exemplo, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, alguém para poder cuidar. E aí sempre é importante ter um laudo médico demonstrando dessa possibilidade, dessa necessidade, né? Então, eu sempre trabalho, Tati, com laudos médicos. Então, eu sempre peço que o laudo seja com histórico clínico do paciente. Quanto tempo que esse médico cuida desse paciente? Qual é a melhora? Qual é a piora? Quando ele fica sozinho? Quando ele deixa de fazer terapia? Tudo eu peço, do laudo do psicólogo, peço o laudo do neurologista, peço o laudo do pediatra, peço o laudo de todo mundo que tem, de fisioterapeuta, de psicopedagogo, da escola, da direção, da professora, para poder demonstrar que esse paciente não é uma invenção. De fato, ele é uma pessoa que precisa de um tratamento especializado. E eu já consegui duas profissionais da terapia entrar para poder fazer a continuidade da terapia. Não era uma psicóloga do hospital, era uma psicóloga dele. Então, nós conseguimos a entrada na UTI para poder falar. E isso acontece. Agora, uma coisa que eu queria falar com você é o seguinte. Dizem bastante que quando o paciente está entubado, não há necessidade do acompanhante. Eu já fui entubada e eu ouvi as vozes. Eu estou falando de mim agora. Eu estava entubada, eu já fiquei entubada, e quando as pessoas iam me visitar, eu não conseguia falar, eu não conseguia abrir os meus olhos, porque eu estava sedada. Mas eu ouvia perfeitamente. É claro que eu tinha algumas confusões mentais por conta da medicação, né? É igual você tomar aqueles remédios para poder fazer endoscopia, você fica meio zonza, uma anestesia. Mas eu ouvia claramente, eu sentia minha mãe pegar em mim. Então, eu me sensibilizei muito com o direito do paciente, porque eu já fui essa paciente de UTI. Então, é verdadeiro o que sente. Então, mesmo sendo entubado, eu acho que a figura do acompanhante gera uma humanização e, com certeza, melhora do quadro clínico do paciente.
Só que isso vai ser uma luta nossa, Tati, a nível nacional, para a gente poder amadurecer essa briga, ouvir outras pessoas que já ficaram internadas como eu, para a gente poder tentar amadurecer e demonstrar cientificamente que, independente do caso, o acompanhante traz a melhora para esse paciente. Perfeito, Carol. E foi feita uma pergunta aqui a respeito da UTI humanizada. Estruturalmente, qual que é a diferença entre a UTI humanizada e a UTI convencional? A aparelhagem é a mesma, só que da UTI humanizada, até o barulhinho dos aparelhos são menores, para poder evitar aquele conflito de barulhos. Quem já foi numa UTI é uma coisa de louco, é barulho para todo lado, é fio para todo lado. E normalmente, na UTI humanizada, você tem uma poltrona para o acompanhante, não tem uma cama, mas tem uma poltrona para o acompanhante. É mais isolado o ambiente, ou seja, você tem condições de ficar um pouco mais à vontade ali com o seu paciente. Você não ouve com tanta frequência o que os outros estão passando. É claro que às vezes a pessoa vai gritar, claro que você vai ouvir. E tem alguns casos, Tati, que tem até UTI de isolamento. Eu já fiquei numa UTI que não era humanizada. Eu via gente lá o tempo todo, as pessoas amarrando, aquela confusão toda. Como eu já fiquei, quando eu peguei H1N1 em 2016, eu fiquei numa UTI de isolamento, lá no neurológico. É desesperador, porque eu estava consciente, mas eu fiquei isolada dentro de uma unidade de UTI. Então, é extremamente importante essa conversa, muitas vezes, com o paciente e também com o acompanhante. Porque, às vezes, a mãe fica tão desesperada, ou o parente, que não consegue demonstrar para o médico a real necessidade. Então, sempre é bom manter a calma. Eu sei que é extremamente difícil manter a calma nessa questão, mas de tentar demonstrar para o médico e já ter todos os laudos, né, do histórico clínico, dos exames, demonstrando que esse paciente precisa de um acompanhante. Certo. Carol, Tá? a gente está num estado de exceção agora, né? Quando a gente fala de Covid-19, a gente fala dessa contaminação, né? Essa contaminação que parece que é tão mais substancial do que em outros casos. E no caso de Covid-19, como que a família pode vir a ficar com aquele paciente PCD se os próprios médicos vão tentar evitar isso pelo fato de ser ter um alto poder de contágio? Nós temos cerca de 73 médicos contaminados no Brasil, com todas as regras, com todos os cuidados, com todo a parafernália que eles sabem que para poder não ter a contaminação. Só que eu só vou conseguir esse acompanhante de acordo com laudos. Se eu não conseguir via administrativa, tentar via judicial. Mas eu costumo dizer o seguinte: as decisões judiciais que eu tenho percebido pelo Covid-19 têm sido de negativa. Por exemplo, a pessoa quer fazer o exame e não tem o kit, negado, porque não tem para todo mundo. E só está fazendo em pacientes graves. Então, hoje não é mais importante fazer o exame para ver se está positivo ou não. Porque se você chegar numa unidade hospitalar, nós não temos um remédio específico para o Covid. Então, vamos nos tratar como se estivéssemos resfriados e vai mandar para o isolamento em casa. O que pode ser feito, Tati, se esse paciente não tem condições mesmo de ficar na UTI, que ele seja transferido sem acompanhante, que ele seja transferido para casa, numa home care, e que tenha um profissional de saúde a todo momento, equipando esse acompanhante para que não aconteça nada com ele. Porque também há um risco para o acompanhante, né? Pegar a doença. Isso a gente está falando dos casos, inclusive, em que o paciente está entubado e existe o caso em que ele está entubado, mas ele não está sedado, e existe o caso em que ele precisa ser sedado? Não, é assim, tem casos em que ele está entubado, mas ele está em coma, porque parou o sistema dele,
né? Ou não. O funcionamento dos órgãos estão acontecendo, mas não está tendo respostas neurológicas, ele está em coma, independentemente de remédio. Mas, se o paciente, por exemplo, está com algum trauma ou vai ter que passar por alguma cirurgia, ele pode passar pela indução ao coma. Ou seja, vão induzir essa pessoa no sono profundo, o pulmão não vai funcionar de forma como funciona o meu e o seu, sem fazer absolutamente nada. Por isso que tem, para poder fazer a respiração através de aparelhos. Então, eu posso estar em coma, porque o meu corpo parou, minha mente, os sistemas sinais neurológicos, ou eu posso ser induzida a esse coma. Quando o paciente está numa esfera que a gente fala que ele está, esqueci o nome agora, quando a pessoa está, tipo, desacreditada, não é esse nome que eu queria falar. Quando a pessoa está deitada, vegetando, né? Algumas pessoas utilizam essa terminologia. Paciente em estado vegetativo. Eu já consegui home care para paciente em estado vegetativo. Porque é melhor ele ficar em casa com ele vai morrer, ele não tem condições de ser curado, mas ele vai ter uma qualidade de vida naquele momento que ele vai se despedir da família. Entendeu? E tem famílias que falam, eu não quero que o meu pai, por exemplo, que ele tenha alta. Eu quero que ele continue no hospital. E a gente entra com a ação de obrigação de fazer acumulado com tutela para ele continuar na UTI. Olha que loucura. Porque não querem ver o pai morrendo, alguma coisa assim. Entendi. Então, quer dizer que se uma pessoa com deficiência, que vou tocar de novo no assunto dela ser não verbal, que eu acho que é uma das principais preocupações, né, das pessoas. Paciente PCD não verbal, ele chega no hospital, detecta que ele está com Covid-19 e ele tem que ir para UTI. Então, num primeiro momento, provavelmente eles vão negar que esse acompanhante ele vá com esse paciente PCD para a UTI que está com Covid-19? Se tivesse se eu cuidasse de alguma pessoa com deficiência não verbal, eu já teria comigo laudos demonstrando isso no momento da internação. Ele não é verbal, ele tem problemas de saúde. Eu já chegaria com um dossiê para poder demonstrar e sempre buscaria atualizar, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Até mesmo porque a imunidade do PCD pode ser fortalecida, como também pode ser muito frágil, depende do caso. Mas eu faria isso, Tati. No momento de uma internação de UTI, eu já levaria esse dossiê demonstrando que ele precisa do acompanhante. Agora, se ele for negado o acompanhante, entrar com a medida judicial. De urgência, né? De urgência. De um dia para o outro já... ação de obrigação de fazer acumulado com tutela de urgência. No caso dele não precisar ficar numa UTI, o caso dele é um caso em que ele pode ficar num apartamento, lá no hospital, num quarto, né? E ele tá com Covid-19. Já sabe que ele tá, que tem, o contágio é muito alto, né? Então, o responsável legal, ele vai poder ficar com essa pessoa lá dentro do quarto? Se ele é não verbal e demonstrou-se essa necessidade, entendo que sim, que ele ficará, mas diante de todo o aparato para que ele também não seja contaminado. Quando eu fiquei na UTI em isolamento, os meus pais foram me visitar. Eles usaram aquelas roupas parecendo de astronauta. Quando eu vi meu pai e minha mãe daquele jeito, eu falei, gente, os médicos vinham também me ver daquele jeito. E as roupas deles, eles já jogavam numa lata lá dentro. É desesperador. Imagina para alguém que não consegue falar, que não consegue verbalizar. É um sofrimento, porque ele não sabe o que está acontecendo, né? Então, às vezes, ele não tem discernimento do que está acontecendo com ele. Então, eu acho até mesmo para poder acalmá-lo, para não ter que tomar tanta sedação, remédios que vão dar sono, que vai deixar a pessoa um pouco mais tranquila, o acompanhante, ele vem trazer uma melhora de qualidade de vida para esse paciente. E precisa, claro,
em caso de negativa, né? Você sempre tem os laudos atualizados, em caso de negativa, entrar com a medida judicial. Só que você sabe, né, Tati, vai depender sempre do juiz, o posicionamento do juiz. Tem juízes que não aceitam, e aí tem que agravar, tem que buscar aí uma tutela para ver se consegue, de fato, esse acompanhante. Sim. Tem uma pessoa aqui dizendo assim, tem a pessoa com deficiência física, que não tem condições nem de fazer suas necessidades sozinhas, né? Eu acho que estamos vivendo um estado de exceção, mas que nós temos que tratar, né, de forma aí, com as exceções também, as pessoas que merecem. Afinal de contas, as pessoas com deficiências, elas possuem peculiaridades, né? E é com base nessas peculiaridades que a gente, se necessário, vai adentrar o judiciário com essa ação de obrigação de fazer aí, acumulada com esse pedido aí de tutela de urgência. Mas, olha só, hoje, se você tivesse que dar um recado preventivo, né, para uma pessoa responsável por uma pessoa com deficiência, que pode vir a ter essa pessoa que é dela doente. O que ela já precisa fazer hoje? Tá todo mundo sadio, tá todo mundo sadio. O que é para o pessoal procurar fazer hoje para evitar o pior depois? Pedir laudo atualizado do histórico clínico desse paciente para a equipe multiprofissional. Quem é acompanhante de um PCD, ele não pode andar sem o dossiê. Ele tem que, igual cartão de vacina para a mãe de menino pequeno, tem que estar com esse dossiê. Porque se acontece alguma coisa, você já está lá munida, ou para poder conseguir entrar como acompanhante, ou para já naquele momento você ter a negativa. Porque diante da negativa, você já entra com uma ação judicial. Você não vai ter que esperar o outro dia e por aí vai. E lembrando, Tati, que mesmo de madrugada o judiciário funciona no plantão. Então, esse é um caso de plantão. Eu, na condição de advogada, eu não protocolizaria, esperaria o outro dia. Eu protocolizaria no mesmo dia, mesmo se tivesse passado as 18 horas, porque é um paciente não verbal que necessita e tem uma íntima relação com a mãe, com o cuidador, né, de uma forma geral. Então, tem casos que são peculiares, que o judiciário precisa de analisar, não de uma forma genérica, como uma demanda repetitiva, mas sim com casos específicos que precisam de um olho humano. Porque nós não estamos falando de pessoas com charme. Nós estamos, charme que eu digo assim, sabe, com dedinhos, com gente fresca. Nós estamos lidando com o ser humano. Nós estamos lutando por pessoas que merecem a dignidade da pessoa humana e eles não conseguem verbalizar. Então, é muito importante essa sensibilidade, tanto dos assessores dos juízes, quanto dos juízes, dos nossos tribunais superiores, para que o nosso ordenamento jurídico, de fato, saia do papel e vire realidade para essas pessoas que tanto precisam e que tanto nós amamos, né? Ótimo. Então, a gente está caminhando para encerrar. Doutora, então, assim, eu percebi que o pessoal gostou muito, né, das suas ideias aí. E a gente, então, tem que procurar. Deixa eu ver o que a Asdown está falando. É muito complicado conseguir laudo. Falo isso no meu público Asdown, que muitos não têm médico para conseguir o laudo. É muito difícil. Tem essa questão aí também, doutora, de conseguir estar com esse laudo em dia, né? Mas o que acontece? Se for um laudo de histórico clínico, ele não precisa de ter validade de 30 dias, entende? Eu já vou ter um histórico clínico, então na próxima vez que eu for a esse médico, eu peço novamente. Então, quando tiver a consulta, não precisa assim, a cada 15 dias um novo laudo, não. Porque senão até mesmo o cuidador vai entrar em parafuso. Mas de sempre colocar o cuidado de que, quando for ao médico, pedir esse laudo para a gente poder ter uma munição no momento dessa internação. Então, meus amigos, tenham aí em mãos os laudos dos médicos, da equipe multidisciplinar, esteja aí já com tudo guardadinho, porque se um dia
for necessário, e nós esperamos que não seja, né? Não só para Covid-19, hoje a gente está falando de Covid-19, mas amanhã a gente não sabe se vai ter um Covid-66, um Covid-59, né? Então a gente já tem que estar já pronto, né? Munido. Se necessário, a gente recorre ao judiciário. Mas vamos torcer para que não seja necessário recorrer a esse judiciário. Lembrando que a doutora Caroline falou da UTI humanizada, que é interessante a gente estar fazendo um levantamento de quais são os hospitais, as clínicas que possuem UTIs humanizadas aí no seu município. Já saiba já quais são os hospitais que têm essa UTI humanizada, porque com certeza é dela que o nosso público precisa. Carol, obrigada, não tenho palavras para te agradecer. O Rodrigo passou por aqui, né? O Rodrigo Dias. Ele passou por aqui e mandou um abraço amigo nosso. E eu estou orando por ele. Ele perdeu um sobrinho. Também estou orando por ele. E a gente está aqui orando por você. Nós chamamos muito, estamos aqui para a gente reencontrar esse pessoal que vai para o céu mais rápido do que a gente, né? E fica aí o meu abraço para ele. Beijo, Rodrigo. E, pessoal, muito obrigada pela presença. Carol, muito obrigada. Quando eu chamei a Carol para estar fazendo essa live, ela nem titubeou, né? Foi na mesma hora. Claro, amiga! Verdade. Eu agradeço demais, né? Tomara que tenhamos aí outras oportunidades para a gente estar conversando, porque eu acho que a minha área do direito e a sua área do direito, elas se casam muito bem. Verdade, né? Verdade. Amiga, para mim é uma honra. Você manda em mim, né? Você é minha ídola. E se você precisar e eu puder auxiliar de alguma forma, é uma honra para mim. Porque estudar direito da saúde é um chamado, não é ganhar dinheiro, não é nada disso. É ajudar pessoas para a gente poder fortalecer a corrente do bem. E quanto mais pessoas a gente ajuda, mais força dá para a gente poder continuar a dar assessoria para todos que precisam. É isso aí. Pessoal, beijo grande. Carol, obrigada. Beijo, fica com Deus. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada. Até. Meus amigos, foi bom, né? Carol é uma pessoa maravilhosa e tudo nasceu do sentimento dela de paciente, né? E isso é muito importante. Assim como tantas pessoas da minha área, que é a área dos direitos da pessoa com deficiência, que nasce essa vontade, né? Esse sentimento de necessidade de atuar nessa área, nasce porque a gente ou é pessoa com deficiência ou a gente tem alguém ali, né? Que depende da gente. A Carol, ela foi a mesma coisa, né? Ela foi uma paciente de UTI por 3 vezes, né? Ela sabe o que ela passou e por conta disso ela resolveu atuar nessa área. Eu espero, né, que a gente tenha contribuído aí para vocês. Foram muitas mensagens que a gente recebeu e para poder falar desse assunto. E eu acho que dá para a gente, em outras oportunidades, de acordo com os acontecimentos que vierem, a gente está abordando assuntos correlatos e estejam aí acompanhando as nossas mídias, porque o que for necessário da gente fazer para estar contribuindo com vocês, a gente vai fazer, tá bom? Ó, um beijo, fiquem com Deus, tá? E até a próxima live. Tchau, tchau, gente.